Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda videoaula da nossa série sobre a reza de Brejões. No nosso primeiro vídeo, fizemos uma breve introdução a essa manifestação, entendendo a sua relação com a etnocenologia e como a fé, festa e espiritualidade se entrelaçam. Mas agora vamos entrar em alguns detalhes. Por exemplo, como essa reza acontece na prática? Quem é que participa dessa reza? Quais são os elementos essenciais desse rito festivo? Bom, a reza de Brejões não é um evento fixo e padronizado, mas sim uma manifestação que se adapta às circunstâncias e ao contexto de quem realiza essa reza. Mesmo assim, existe aí uma estrutura comum que se repete, estrutura essa que cria um fio condutor para toda essa experiência coletiva. Primeiro, vamos falar sobre o espaço e os elementos dessa reza, certo? Bom, a reza de Brejões, ela acontece dentro de casa, né? Nas casas das pessoas que promovem a celebração. E isso tem um significado muito importante. A fé se manifesta no cotidiano, no espaço doméstico, espaço onde as relações comunitárias, elas se fortalecem. Um dos elementos centrais da reza é o altar. Altar esse que é montado com imagens de santos, velas, flores, fotografias, objetos, símbolos religiosos, enfim. Ele é o ponto focal da devoção. Um espaço preparado com muito cuidado, muito carinho para receber as orações e as preces de toda a comunidade. A comida que será compartilhada após a reza, geralmente, ela reforça esse caráter comunitário do evento. Temos também os instrumentos musicais, que entram, geralmente, na fase final da reza, quando a celebração se transforma em um samba. Mas quem é que organiza tudo isso? Quem conduz a reza e garante que cada um desses detalhes esteja em seu devido lugar? Bom, podemos dizer que a reza, ela não acontece sozinha. Ela depende da participação ativa de várias pessoas, cada uma com seu papel específico em seu momento também. Primeiro a gente pode falar da rezadeira ou do rezador, que é quem conduz o momento da oração, puxando todas as preces, entoando os cânticos e mantendo o ritmo e o andamento do ritual. Muitas vezes, esse rezador ou rezadeira é alguém reconhecido pela comunidade como guardião ou guardiã dessa tradição e desses saberes ancestrais. O outro elemento, é a família anfitriã, que é quem organiza o espaço, quem cede a casa, quem monta o altar e quem recebe os convidados. Os fiéis e os convidados são outro elo desse ciclo, que são aqueles que participam da reza, fazem pedidos, agradecem, cantam, dançam, sambam e compartilham dessa experiência. E também temos os músicos, e os sambadores. São eles que transformam a reza em festa, garantindo a transição da oração para o samba, não é? Garantindo que tudo aconteça de forma muito natural. No entanto, eu preciso ressaltar que essa divisão entre as funções, ela não é rígida. Ela reflete a importância da coletividade. Todos têm um papel a desempenhar. E o evento ele só acontece justamente porque há um esforço e um envolvimento conjunto de todas essas pessoas, né? Mas você me pergunta, como é que essa reza se desenvolve? Qual é o ritmo e a sequência do ritual? Bom, a reza de Brejões tem uma estrutura clara que pode ser compreendida em 3 momentos principais, como eu falei anteriormente. O primeiro deles é a preparação. Antes de tudo, há um período de organização. O altar é montado,
já começam a acender as velas, a comida toda é preparada, e esse momento já faz parte do ritual, porque é quando se estabelece o ambiente sagrado, é quando os laços comunitários são reforçados, reunindo muitas brincadeiras, ou como dizem as pessoas em Brejões, muita pilhéria, né? Em meio a todo o trabalho. E é um trabalho que se realiza com muita alegria, muitas risadas e, sobretudo, com muita fé. Depois temos o momento de oração e louvor. A reza começa com preces tradicionais, não é? Com a novena, eventualmente alguns leem algumas passagens da Bíblia, não é? Cânticos e também muitos pedidos. As rezadeiras, em sua maioria, conduzem a celebração com base no Catecismo, que é um livrinho antigo a partir do qual era oferecida catequização católica para os fiéis ingressantes na igreja. O ritmo da oração é conduzido pela rezadeira e os participantes, todos, ou sua maioria, vão acompanhando em coro. Esse é um momento de introspecção e de conexão com esse espiritual e com esse sagrado. Cantam-se os cânticos aos santos homenageados, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, mas sobretudo a Nossa Senhora, para quem são entoadas ladainhas em português e também em latim. Depois nós temos o samba e a festa em si, que quando a parte formal da reza termina, não é? Os instrumentos entram em cena, não é? A percussão começa a marcar o ritmo, não é? Tambor, pandeiro, e a oração se transforma em festa. O que antes era um ato de devoção se torna um ato de celebração coletiva, de festa mesmo. Então, essa transição, ela pode parecer inesperada para quem não conhece a tradição, mas para quem participa aqui da reza, não há separação entre o sagrado e o festivo. A reza e o samba fazem parte de um mesmo ciclo em que agradecer e comemorar caminham juntos, lado a lado. Nesse momento ocorrem, na maioria das rezas, as incorporações de diversas entidades. No samba, as pessoas espritam, ou seja, recebem os chamados espíritos, né? São santos católicos, como Cosme e Damião, né? Santa Bárbara, mas também temos os caboclos e as caboclas, né? Como a cabocla Jurema, Mãe d'Água, Caboclo Sultão. Em alguns casos, também há manifestação de orixás, como Ogum de Ronda, Ogum Beira-Mar. E eu cito essas entidades específicas porque foram as que eu consegui observar em muitas manifestações que eu frequentei. As entidades, porém, elas são múltiplas. Todas elas aparecem sambando e algumas delas aproveitam o momento para poder enviar mensagens às pessoas, aos donos da casa, recados, ou também dar algum conselho ou alguma advertência. A reza de Brejões não é apenas um conjunto de preces e música. Ela é uma experiência coletiva, onde cada um desses detalhes tem significado e cada participante contribui para que todo esse ritual festivo e devocional aconteça. No nosso próximo vídeo, vamos explorar um aspecto fundamental dessa manifestação, que é o papel da oralidade e da musicalidade na reza. Como os cânticos e ritmos influenciam nessa experiência coletiva? De que forma a tradição oral mantém viva essa prática ao longo de tantas gerações? Fique comigo nessa jornada e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!